Hoje vamos nos reservar a análise de dois factos, particularmente os assassinatos que têm vindo a se registar no país e também o facto de ter sido chumbada a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os refugiados moçambicanos no Malawi. Para estes dois temas juntam-se a mim duas analistas, a saber Egídio Vaz. Muito obrigada pela sua presença aqui. Dr. Ismael Moussa, muito obrigada pela sua presença aqui. Nós sabemos que o direito à vida está sagrado na Constituição e é também parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de que Moçambique é signatário. Não só está também plasmado na Constituição da República de Moçambique, no artigo 40, o que está a acontecer é uma situação inadmissível no que diz respeito aos direitos humanos. Seja na nomenclatura que se queira dar, assassinatos, execuções extrajudiciais, algumas correntes de opinião têm avançado. Egídio Vaz, de que forma é que este ambiente tenebroso, olhando também para o último caso, assassinato do procurador Marcelino Vilanculos, pode criar instabilidade ou insegurança dos cidadãos no país? Boa noite. Boa noite, Selma, e boa noite, professor Moussa, e boa noite, telespectadores. Definitivamente é uma afronta àquilo que é o pressuposto do nosso, daquilo que se pretende, que é um país que obedeça a leis e que onde há cidadãos que também obedeçam a leis. Portanto, de uma ou de outra maneira, a morte de qualquer cidadão num Estado de direito e definitivamente uma execução extrajudicial ou necessariamente um assassinato cria uma situação não só de instabilidade, mas também de desespero sobre a segurança das pessoas. Ora, deixe-me aproveitar esse ensejo para dizermos o que agenda este tema neste momento é aquilo que em psicologia chama-se availability bias, ou seja, o viés da proximidade. Ou seja, estamos a nos recordar aqui da morte do Dr. Vilanculos, mas também da morte dos outros dignos magistrados, mas não nos... exatamente, mas também, e por ali, aproveitar o ensejo para recordarmos da morte também de tantos outros soldados que morrem, e que estão a morrer, que não vão deixar de morrer, e outros moçambicanos por causa da situação de instabilidade político-militar. Ou seja, o viés da proximidade vai nos trazer à baila todos aqueles que, por motivos ainda não bem esclarecidos, estão a morrer ou estão a pagar com a sua própria vida por aquilo que decidiram a seguir. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é também a morte dos juízes e magistrados, pessoas que estão igualmente ao serviço da justiça em Moçambique, mostra claramente o nível da captura do Estado. Por quê? Porque eu acredito piamente de que no Estado de Direito, e no Estado mesmo sem direito, ninguém brinca com o Estado. Portanto, não há bandidos que saem por sua conta e risco e vão matar um magistrado e vai passar 1, 2, 3, 4 meses, 2, 3, 5 anos permanecendo impune. Não é possível. Esse é um Estado. E o Estado está organizado. Como um Estado organizado, sempre essas pessoas acabariam por ser encontradas. Ora, por que isso está a se tornar escola? É porque há aparentemente garantias de que execuções como estas sempre passarão impunes. Por que é que existem essas garantias? A resposta, por mais conspiratória que seja, é a mesma. É porque o Estado está capturado e coopera com grupos de interesse que perseguem fins criminosos. E estes estão bem incrustados na administração e nem posições capazes de mover ou de mover vontades para que os perpetradores, os anjos do mal,
continue a fazer o seu trabalho em prejuízo do interesse do Estado e em prejuízo do interesse público. Exatamente. Ismael Moussa, até que ponto o não esclarecimento destes crimes pode minar a imagem institucional, praticamente da segurança, seja da polícia ou outras forças que são impingidas a agir neste momento? Até que me recorde dos casos esclarecidos, me lembra mais o Carlos Cardoso, nem mais tantos outros se seguiram. Porquê este silêncio em torno destes processos de execução ou assassinatos mal explicados durante este período? Bom, antes de mais, boa noite a todos, boa noite aos colegas do painel. Dizer antes de tudo que é o seguinte, a imagem do Estado, ela já está chamuscada, para não dizer manchada. Porque qualquer Estado moderno, qualquer Estado que se preza, tem 3 fins. E o primeiro fim é exatamente a segurança. Foi isto que levou a que os homens aceitassem viver em comunidade, vivessem sob digamos, a umbrella do Estado. Não é? E depois é que teríamos a justiça e teríamos o bem-estar social. Mas a segurança foi sempre a primeira motivação que levou os seres humanos, levou os homens a viverem em comunidade e sob a umbrella do Estado. E se a segurança ela deixa de existir, o Estado praticamente está em crise. Portanto, nós estamos perante uma crise do Estado, porque um dos primeiros fins do Estado é exatamente a segurança. Isto faz-me recordar os tempos da adolescência, quando víamos os filmes sobre a máfia siciliana, quando víamos os filmes sobre as ditaduras na América Latina. Eu estudei no Brasil e vivenciei bastante todo um historial daquilo que aconteceu durante as ditaduras militares na América Latina, e há aqui muitas nuances que nos levam a associar a este tipo de situações. Isto é grave. É grave porque em tempos já o Dr. Teodato Mbwana já havia dito no Parlamento do perigo de um dia o Estado ser capturado. E acho que é isto que hoje estamos a vivenciar. Há anos atrás, quando se falava de sequestros, falava-se de determinados crimes, havia uma sensação em alguns setores da sociedade achando que era um problema de um determinado grupo, que era um problema de pessoas com posses, que não era um problema de todos. E eu me recordo que em tempos aparecia a defender que devia haver esclarecimento sobre determinados crimes neste país, refiro-me concretamente aos sequestros, e muita gente não me entendeu nessa altura, achavam que não, que aquilo era um problema de pessoas que tinham posses. E hoje estamos numa situação em que isto se alastrou a tal nível que já não sabemos quem é que está impune, quem é que está livre desta situação. O mesmo acontece com os crimes que iriam acontecendo na periferia das cidades. Na altura, muitos, à volta da Polana, da Soma Shield, dos grandes centros urbanos da nossa cidade, das grandes cidades, achavam que isto era um problema das periferias, que era um problema da exclusão social, que era um problema da pobreza, que era um problema... Mas parece-me que as escolhas têm sido mais seletivas. Hoje já não. Hoje este problema tomou de assalto às elites. Já tivemos procuradores, já tivemos juízes, já tivemos advogados, já tivemos oficiais superiores da autoridade tributária, praticamente já tivemos deputados, recordo do deputado Mascarenha na Beira, não é? Já tivemos a todos os escalões. Não tarda muito a este andar, se não houver uma ação clara do Estado, a termos ministros, e se calhar um dia até termos um chefe de Estado numa situação destas, ou um primeiro-ministro, ou um procurador-geral, um presidente do Supremo Tribunal e por aí adiante. Isto é grave. Quer dizer, já não falta muito. Porque se já chegou, inclusive esta semana ainda tivemos o caso do membro do Conselho de Defesa Nacional, Defesa de Segurança, que é um conselheiro do Presidente da República para a área de segurança, e foi morto na Beira. Portanto, estamos perante uma situação que é extremamente grave. Quer dizer, quando se chega ao ponto de se matar um membro de um Conselho Nacional de Defesa e Segurança, o que é que se está-se a dar a entender? O que é que se pretende dizer? Pretende-se dizer alguma coisa, e é isto que deve nos preocupar. Então, nós estamos perante uma situação que é extremamente grave. E também, mais uma vez, eu acho que este é chegado o momento de nós começarmos a ser mais unidos, mais solidários e formarmos uma frente para enfrentarmos esta realidade e não acharmos que isto é um problema de um grupo, que é um problema de uma classe, não é? Porque, repara, aconteceu agora com o Procurador. Eu acredito que, o mais breve possível, o Conselho Superior da Magistratura, entre outros atores, irão aparecer em solidariedade, exigindo justiça, a Ordem dos Advogados idem, o Conselho Superior da Magistratura Judicial e por aí adiante, não é? Mas aconteceu, por exemplo, na Beira, um membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, e eu ainda não vi um comunicado do Conselho de Defesa e Segurança a lamentar a morte, a endereçar condolências à família enlutada e a exigir justiça, e a exigir que este caso seja esclarecido. Portanto, é preciso começarmos a tratar de igual para igual os vários casos deste país. Exato. E não pensarmos que são casos que atingem uns e não atingem outros.
Pois, se formos a olhar a questão das nomenclaturas, é óbvio que não se assume ainda publicamente sobre a existência de alegada onda de execuções no país, mas em algum momento comenta-se isso em alguns corredores, e temos os assassinatos perpetrados por criminosos clássicos. Até que ponto esta confusão pode agudizar a segurança no país? Porque, por um lado, se existem as tais execuções sumárias, estão a existir e estão a continuar. Por outro lado, existem criminosos que querem eliminar determinadas pessoas do seu caminho, por processos judiciais, se calhar, lhes sejam favoráveis ou que estejam parados. Isto pode perigar, se calhar, alguma confusão, mesmo até nas forças de segurança, seja a polícia, etc. Até que ponto é que a interpretação ou má interpretação destas duas nomenclaturas pode criar confusão dentro daqueles que garantem a segurança e não só, também dos cidadãos? Veja, querida Selma, ou ilustre Selma, para ser mais formal, onda de assassinatos, isso depende da dita nomenclatura. A onda já está lá. Está ao seu critério chamar essa onda de machimbombo ou eventualmente de uma pedra. Mas não existem critérios específicos para definir uma ou outra ação. É óbvio que o fato é comum, homicídio. Existem esta sequência indiscriminada e indescritível de raças, originados eventualmente por vários motivos, e definitivamente são vários motivos, mas que se enquadram dentro de uma lógica de total anomia do Estado. Portanto, sociologicamente chamarei isso de anomia do Estado, falta de poder e de regulação. Poder e regulação, isso pode ser proposital ou por incapacidade. Portanto, quando eu introduzo aqui o termo de anomia, é justamente por causa disso. Temos ondas de assassinato movidos por interesses mesmo de grupos e sindicatos de crime. Eventualmente teríamos também ondas de assassinato movidos por interesses político-militares. Mas é possível clarificar esta fronteira? É possível clarificar essa fronteira de que comecemos por uma. Clarificando uma, é possível ver a diferença de outra. Neste momento estamos numa zona cinzenta em que as coisas simplesmente estão a acontecer sem a clarificação de pelo menos uma. Eu, há 2 dias, e inclusive hoje, fazia algumas perguntas interessantes. Eu dizia assim, olhando e tirando partido da minha formação de historiador, observei ao longo do tempo e desde a independência, de que quase a maioria dos procuradores-gerais da República sempre cumpriram pelo menos um mandato. E os comandantes-gerais da polícia sempre cumpriram pelo menos um mandato. Outros até renovaram. E outros ainda foram para além do segundo mandato. Outros titulares do cargo, inclusive o Presidente da República, sempre cumpriram um mandato. A questão que colocava, ironicamente, é como é que um Procurador-Geral da República consegue até renovar o mandato, quando, na verdade, aquilo que ele jurou é usar as suas competências e o poder de poder servir a causa mostra-se muito superior ao que ele, às suas capacidades. Como é que um comandante-geral da polícia consegue até dobrar o mandato, renovar o mandato ou ir para além, quando o crime é proporcional ao tempo da sua permanência no cargo? Como é que um presidente da República consegue estar e olhar a essas situações, e como é que finalmente o cidadão consegue ver esses assuntos e olhar para Deus, quando na verdade tem o seu próximo a quem vive com os seus proventos, as suas contribuições? A questão é ver como é que isto é possível, primeiro. Segundo, eu também vinha refletindo ao longo dos tempos sobre os níveis de responsabilidade das entidades públicas. Ou seja, como é que é possível nós termos, num país como este, situações que se prolongam por mais de um ano,
e todos nós irmos à igreja e não falarmos e apelarmos à paz, quando na verdade temos alguém que pode tomar a medida, que já tem inclusive o poder para resolver esses problemas. Ou seja, chegamos a um ponto em que todos nós simplesmente sentimos-nos incapazes de fazermos alguma coisa para movermos alguma pedra em direção a uma determinada normalização. Exatamente. Vamos ainda reforçar esta questão das nomenclaturas, que está um pouco confusa e obtusa, e revisitando os conceitos da Amnistia Internacional, que determina que as execuções extrajudiciais pressupõem violações de direito à vida cometidas pelas autoridades do Estado, como polícia, forças de segurança, bem como outros grupos ou indivíduos que atuam em cooperação com o Estado ou com a sua tolerância. Houve um trabalho feito aqui, e em algum momento o relator especial das Nações Unidas, em 2008, teria solicitado a Moçambique uma visita que até agora o governo não respondeu. Seria por negar a existência de alegadas ondas de execuções sumárias em Moçambique, extrajudiciais, dizia? Bom, eu antes disso talvez recuperava um pouco o pensamento do Egídio em relação ao que foi aqui abordado e depois tocaria neste aspecto. Eu começaria por dizer que talvez muitas das vezes nós esquecemos que a história nos ajuda a enxergar o presente e o futuro. E nós já tivemos no passado, por exemplo, se nós analisarmos todo o processo da libertação deste país só foi possível manter sob o jugo colonial porque o povo não estava unido para enfrentar o único adversário na altura, que era o colonialismo português. Quando se uniu, conseguiu se enfrentar. E o que é que reparamos hoje? É que nós já permitimos, abrimos brechas, não é? Temos este conflito que ninguém sabe quando é que vai terminar, não é? Tivemos recentemente o de Santo Gira, terminou, e agora temos este. Nós estamos a abrir brechas. Ao abrir brechas, estamos a permitir, por exemplo, isto que está a acontecer hoje, podemos chamar de execuções sumárias, por exemplo, que está a acontecer hoje a membros de um determinado partido. No caso, por exemplo, na província de Sofala, Manica, Zambésia, até por aí fora. Ao permitirmos estas brechas, nós estamos, por outro lado, a abrir uma outra brecha. Porque o crime organizado encontra fraquezas em nós. Se nós estamos divididos, se nós estamos a abrir brechas como Estado, vamos permitir, naturalmente, que outros interesses também entrem com muito mais à vontade, que é o que está a acontecer agora. O crime organizado... Qual é o posicionamento que o Estado deve tomar Exato. frente a esta situação? O Estado tem que ter uma posição muito clara. Não só esclarecer o que está a acontecer na Zona Centro, rapidamente, a questão das execuções sumárias. Encontrar rapidamente um entendimento para pacificar este país. De forma que, unidos, possamos enfrentar os outros problemas. E um deles é a questão do crime organizado. E daqui a pouco, Selma, vamos ter um outro problema. Se reparar todo o interesse que havia pela província de Tete com a questão do carvão, todo o interesse que havia com Nacala, com o gás do Rovuma, hoje há todo um esvaziar deste interesse. As relações entre Estados e as relações entre as grandes companhias e os Estados nunca são relações de amizade, são relações de interesse. Se nós estivermos desunidos, se este conflito ganhar pernas e se alastrar, a criminalidade também vai ganhar pernas e vai se alastrar. Vai minar o ambiente de negócios, a questão da exploração do Rovuma, se antes falávamos de uma refinaria, hoje já não falamos mais, estamos a falar de um gasoduto que vai até a África do Sul. O que é que isto significa? Significa que se o conflito se alastrar, as multinacionais vão ficar satisfeitíssimas, porque elas podem explorar o nosso gás no alto mar, assistindo às explosões aqui e os combates de binóculos ou de outra forma. Quando já não tivermos nada, chamam os rebocadores e levam as plataformas para outra parte do mundo. E nós ficamos aqui a chorar. A semelhança daquilo que a gente vê quando vamos ao Chibuto. É triste, aquelas crateras todas. Durante anos dizia-se que estava a fazer pesquisa, retiraram tudo o que dava direito, hoje deixaram-nos de presente umas crateras que não valem nada. Pois, faço a mesma pergunta. Então, é esta questão que eu acho que é séria. Nós temos que nos unir antes de mais, para podermos enfrentar. Agora, da forma como estamos desunidos, não vamos combater nada. Nem o crime, nem as execuções sumárias, nem a estabilidade, nem vamos proteger este país dos vários apetites internacionais que existem e que é um facto. Exatamente. Faço a mesma pergunta a si, Egídio. O que é que se propõe ao Governo que faça diante desta situação, que sem dúvidas deve parar, sob pena do país cair, enfim, o descrédito, não só dos investidores, mas também o Governo, etc., dos próprios cidadãos moçambicanos? Definitivamente. Há dias também eu escrevia e questionava quantos problemas Moçambique tem. Eu começava pelos problemas políticos, depois problemas econômicos, problemas sociais, problemas de caráter natural, onde incluía as calamidades naturais, secas e tudo. E eu dizia, olha, existe
um roteiro de como é que nós podemos resolver isto. Primeiro, os problemas políticos precisam de estar todos eles, no mínimo, resolvidos. Temos que estar todos nós a trabalhar na cidade não necessariamente que onde, quer dizer, o campo, que estejamos numa Maputo. Não, na cidade significa todos em paz e cada um com os seus direitos de cidadania trabalhar naquilo que lhe compete. Os partidos de oposição, o partido no poder, os cidadãos, mas em paz. Portanto, para mim, isso seria o primeiro aspecto. Porque com este primeiro aspecto resolvido, nós podíamos ter as instituições a funcionar normalmente e, em conjunto, a discutir sobre as melhores alternativas e as melhores opções de política a tomar. Inclusive, teríamos um outro elemento, que é a credibilidade internacional e daqueles que estão dispostos a investirem um pouco mais ou, eventualmente, a nos emprestar um pouco mais para conseguirmos resolver os outros problemas. Olha, o país, em termos de situação político-comunitária, já está a afetar 20 milhões dos 25 milhões de habitantes em Moçambique. Quer dizer, com a situação da crise mundial e da crise econômica, o assunto já não é o crescente custo de vida, que já escasseia o produto, porque as estradas estão cortadas, o tal produto caro que devia sair, eventualmente, de Maputo ou do outro lado, para transitar por já não pode passar por lá. Ou seja, precisamos de encontrar, e como dizia no outro texto, esse Estado, esse governo tem problemas a mais. E o problema a mais aqui é definitivamente a paz. Este é o principal. E depois íamos para os outros, porque não é possível, Selma, em situação de total instabilidade político-comunitária que nos encontramos a falar, questionamos sobre como é que nós podemos estancar os rápidos, como é que nós podemos estancar, por exemplo, as matanças. Por quê? Numa situação de economia de guerra em que nós estamos quase, a arma é o bem mais próximo e qualquer um pode fazer uso para qualquer fim. Até oportunistas. Até oportunistas, definitivamente. Então, não estamos em situação de estancar qualquer que seja a onda de crime em situação de instabilidade político-comunitária. É simplesmente impensável. Exatamente. E depois vai criar vícios. Por exemplo, repara, se nós recordarmos um pouco, eu vivi na bela guerra no norte de Moçambique. Quando quiséssemos levar, os empresários quisessem levar, por exemplo, mercadorias numa coluna, tinham que pagar. Criou vícios. Os militares cobravam na altura. Os comandantes militares cobravam. Eu lembro que por uma coluna, um BTR custava 700 meticais naquela altura, para escoltar a coluna com a tua mercadoria. Isto acabou criando vícios. Então, neste momento, o que é que vai acontecer? Se nós não pararmos rapidamente, não conseguirmos um acordo de paz rapidamente no conflito que nós temos, nós vamos, por um lado, criar vícios nos guerrilheiros, por exemplo, da Renamo, que assaltam, vão criar vícios, naturalmente. E inviabiliza a atividade económica, sem Poderão dúvida. amanhã, por conta própria, continuarem com a ação, porque achando que é uma forma de sobrevivência num país em crise. Vamos criar vícios nestas execuções sumárias que nós não sabemos quem é que dá ordem, e qualquer dia elas podem se virar para os próprios donos. É extremamente perigoso, por isso que eu dizia que é muito importante recorrermos à história. Ao analisarmos a história das ditaduras militares na América Latina, estes mesmos grupos, alguns deles eram alicerçados por uma parte da ditadura militar e depois viraram-se contra ela própria e perdes o controle. Por isso que eu acho que neste momento, mais do que nunca, as mentes sãs deste país, as pessoas idóneas deste país, que existem em todos os partidos, que existem na sociedade civil, que existem em vários quadrantes, que unam esforços, unam o seu saber e ajudem, acima de tudo, ao governo a encontrar uma solução para este problema. Exato. E o governo que tenha a capacidade e tenha também a humildade de aceitar, abrir as portas, as ideias, as sugestões que possam ajudar a resolver este problema. Mas, acima de tudo, cabe ao governo apresentar uma resposta em relação a isso. Exatamente. Porque é por isso que é governo. Pois. Vamos agora a refletir em torno das decisões da Assembleia da República tomadas ontem, particularmente a aprovação de mais 3 distritos em Gaza, mas vamos nos restringir ao facto de ter sido chumbada a Comissão Parlamentar de Inquérito que iria investigar alguns abusos dos refugiados moçambicanos no Malawi. Isto foi surpreso para si? Não. Sim, em princípio sim, pela experiência que tenho do Parlamento, em princípio sim. Mas é exatamente por aí que eu gostaria de pegar o assunto. É que eu acho que depois desses anos todos de construção da democracia neste país, da experiência parlamentar que nós temos, eu acho que é chegada a altura de nós começarmos a encontrarmos consensos nacionais em alguns aspectos, pelo menos.
e não sempre que uma proposta venha de uma bancada ou de outra tenha que ser chumbada pelos restantes. Só a título de exemplo, repare como é feito as declarações de voto. Muitas das vezes até acabam sendo feitas com algum desprezo por quem é o proponente. E se calhar até a proposta é boa. Então nós temos que ultrapassar este problema. Eu estava bastante, entre aspas, mesmo perante este pessimismo todo, estava Mas um pouco otimista. este chumbo é em razão do proponente ou da matéria? Eu acho que muitas das vezes nas duas coisas. Eu estava um pouco otimista mesmo perante um pessimismo. Porquê? Por causa do discurso do Ministro de Negócios Estrangeiros no Parlamento. Ele foi um discurso de Estado, um discurso que realmente Excelente, motivou a qualquer um, quer dizer, tocou do fundo do coração. E eu Isto pensava, engordou algumas expectativas, exato. não é? E eu pensava que a bancada maioritária iria se inspirar um pouco nesse espírito que acredito que não foi isolado do Ministro de Negócios Estrangeiros na altura e que pudessem finalmente aprovar uma comissão de inquérito, não obstante o Governo ter enviado uma comissão liderada por um vice-ministro, mas ajudaria a clarificar tudo o que na sociedade civil não caiu bem. Porque eu acho que aquela investigação feita, com todo o respeito que tenho para a pessoa que liderou, por acaso o conheço pessoalmente e somos amigos, mas eu acho que deixou grandes lacunas, deixou grandes áreas cinzentas que precisavam de ser esclarecidas. E eu acho que o Parlamento não perdia nada se aprovasse uma comissão de inquérito. Ajudaria a clarificar e ajudaria, acima de tudo, a resolver o problema daqueles moçambicanos que estão lá. Portanto, eu acho que esta que é a missão de um Estado. Exatamente. Egídio Vaz, a bancada parlamentar da Frelimo, argumentou que a procedência do pedido formulado pela bancada parlamentar da Renamo consubstanciava numa verdadeira inversão de ordem, uma vez que o processo já está a seguir na Procuradoria e Frelimo diz que seria um duplo esforço, não é? Concorda com isto? Bom, eu discordo do professor Moussa, concordo com o resultado da decisão, não com a decisão, e vou explicar. Eu concordo com a posição do professor Moussa, no sentido de que a constituição desta comissão, como parlamento, seguramente que os resultados seriam públicos. O governo moçambicano enviou uma comissão parlamentar, uma comissão governamental, dirigido pelo vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e outras coisas, cujo resultado não está público. Então, temos, por um lado, uma conferência de imprensa que nos serve de referência num autêntico, digamos, insulto à inteligência do cidadão moçambicano, dado que o princípio do acesso à informação é definitivamente um princípio concreto, já inalienável, inclusive a lei sobre o direito à informação foi aprovada e, portanto, este documento deve ser feito público. O que gostaria Não existindo um documento público sobre o qual poderíamos lançar alguma crítica para dele vermos as lacunas que eventualmente a comissão parlamentar poderia suprir, então estamos aqui a trabalhar numa opacidade. O que é que estaria em segredo neste caso? O segundo ponto, as comissões parlamentares são, na verdade, fábrica de fazer dinheiro para pessoas que nelas fazem parte e não produzem absolutamente nada. Não me recordo de algo útil que desde o princípio dessa legislatura tenha vindo da iniciativa do Parlamento e que tenha tido impacto. O ponto é que, sim, as comissões independentes levam tanto dinheiro, mas não são consequentes. Ok? Eu preciso de exemplos concretos e de evidências de que esses deputados que propuseram tais comissões parlamentares tenham feito algum trabalho. Temos deputados na província de Tete, temos deputados na Zambésia, temos deputados em todo sítio. Essas pessoas estão livres e têm meios neste momento para trabalhar e trazer inclusive relatórios independentes que pudessem consubstanciar ou fundamentar qualquer tipo de comissão independente. E podem trabalhar inclusive com autoridades locais. Mas definitivamente eu fiquei muito relutante sobre a pertinência de mais um documento que, de uma ou de outra maneira, passaria por o mesmo escrutínio, o mesmo processo de votação
e que poderia ser chumbado ou eventualmente aprovado. Ou seja, estamos aqui em lógicas de aproveitamento político inconsequente e eventualmente que custa muito dinheiro. Ora, que a Renamo e o MDM e a opinião pública ficaram infelizes e tristes pelo facto da Frelimo ter reprovado este pedido, isso está. Mas também que o governo foi infeliz ao não ter feito público o seu relatório, porque eu, como acadêmico, gostaria de verificar deste relatório o que eventualmente faltou para produzir e não me limitar apenas numa conferência de imprensa. Eu julgo que o professor Mussar também não tem acesso a esse documento produzido pelo governo. Ora, quais são, de facto, os fundamentos para constituir uma comissão parlamentar para investigar antes de a própria comissão aceder a esse documento e pronunciar-se sobre ele? Exatamente. E paralelamente a isto, contrariando o posicionamento da Frelimo, que se refere que os fatos que constituem matéria de processo pendente em tribunal não podem ser objeto de inquérito até em trânsito em julgado na respectiva decisão. Mas, neste caso, Renamo diz que o processo não está em tribunal, mas está na Procuradoria de Tete. O que é que lhe parece isto? Parece-lhe uma justificação plausível, do seu ponto de vista jurídico-legal? É por isso que nós temos um chefe de Estado. Nós temos vários poderes, mas há um poder acima dos vários poderes. Perante uma situação destas, em que temos uma opinião pública que exige esclarecimento em relação à situação do Malawi. A situação merecia uma comissão parlamentar de inquérito, possível, ou em vez de uma investigação feita pela Procuradoria seria local? Ideal, mas neste momento, não tendo sido aprovada uma comissão parlamentar de inquérito, e mesmo havendo estas limitantes legais em relação às investigações, embora possa ser discutível, não estou aqui na posse da lei e dos outros instrumentos que permitiriam discutir com mais afinidade, mas eu acho que mesmo assim, perante uma situação, e baseando-me naquilo que foi a intervenção do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que eu acredito que ele não fez aquilo isoladamente, não fez aquilo por livre-arbítrio, ele fez aquilo concertado dentro do governo do dia. Perante aquele posicionamento e perante aquilo que o Presidente jurou respeitar a Constituição, nós temos cidadãos que estão numa situação deprimente, temos cidadãos que estão a precisar urgente de ajuda, temos cidadãos que precisam do apoio da mão do Estado. Quais são as implicações internacionais que isto pode ter? Há um trabalho que foi feito e que foi publicado, nós vimos nas redes sociais e que compromete a imagem do Estado. E nós podemos ter consequências sobre isso. Mas eu acredito que uma saída airosa para isso seria o próprio chefe de Estado, depois deste chumbo do Parlamento, ele tomar a iniciativa. Como chefe de Estado ele tem esta prerrogativa. Dizer, ok, eu vou mandatar uma comissão que seja independente. Convido algumas figuras da sociedade civil, da academia, da ordem dos advogados, de várias entidades, da Liga dos Direitos Humanos e por aí fora, que possam ir e possam trazer uma avaliação imparcial. Seria um ato digno do chefe de Estado, seria um ato digno. E ajudaria-nos, pelo menos, a dar um outro cunho e não ficarmos nessa situação em que nós estamos hoje. Muito obrigada, Ismael Mussar e Egídio Vaz, pelos vossos riquíssimos comentários. Assim foi a Noite Informativa de hoje. Nos voltamos amanhã com mais informações. Boa noite e até amanhã.